Olá, sou a professora Valquíria e essa é a nossa segunda semana de aulas online. Nessa segunda semana, nós iremos trabalhar a habilidade do ensino fundamental do 7º ano de Ciências, número 14. Elas estão presentes nos livros didáticos de vocês, da página 103 até a 107 e na 119. Nós iremos trabalhar aqui sobre a camada de ozônio. Porém, antes de começarmos, eu preciso explicar que a atmosfera possui 5 camadas. São elas: a troposfera, onde se encontra a maioria dos seres vivos, que é onde nós vivemos; a estratosfera, que é onde se encontra a camada de ozônio; a mesosfera, que é onde ocorrem os meteoros; a termosfera, que é onde se encontra a ionosfera. Essa camada é onde se concentra uma grande quantidade de partículas eletricamente carregadas, que são chamadas de íons. E a 5ª camada é a exosfera, onde se encontra o limite entre a atmosfera e o espaço sideral. Como nós iremos trabalhar a camada de ozônio, nós estaremos trabalhando a estratosfera. A camada de ozônio possui maior concentração de gás ozônio e ela é importante porque ela absorve aproximadamente 98% da radiação ultravioleta que vem do Sol. Se não ocorresse essa absorção, nós teríamos muitos problemas, pois a radiação ultravioleta em excesso é prejudicial para o material genético dos seres vivos. Apesar do gás ozônio ser importante para a formação da camada de ozônio na estratosfera, quando ele é encontrado na troposfera, ele é um poluente muito prejudicial para a saúde dos seres vivos. Ele pode causar problemas respiratórios, como tosse e perda da capacidade pulmonar. E aqui na troposfera, a sua formação vem principalmente de veículos automotores. Na atmosfera, o ozônio é formado a partir do gás oxigênio por meio da ação da radiação ultravioleta. Essa radiação também é capaz de quebrar o ozônio, formando novamente o gás oxigênio. Esse ciclo de formação e decomposição do ozônio ocorre na estratosfera e resulta na camada de ozônio. Esse ciclo do ozônio pode ser alterado por atividades humanas. Alguns poluentes fazem com que o ozônio se transforme em gás oxigênio na estratosfera, e isso faz com que a camada de ozônio vá ficando cada vez mais fininha. Os gases que mais fazem isso são os gases da família do clorofluorcarbonetos, mais conhecidos como CFCs. Quando ocorre essa diminuição da espessura da camada de ozônio, ocorrem os famosos buracos da camada de ozônio. Esses buracos não são buracos propriamente ditos, é quando a camada fica muito mais fininha e daí a radiação ultravioleta consegue entrar com maior facilidade na troposfera. Em 1987 foi criado o Protocolo de Montreal, onde a maioria dos países aderiram e foi acordado a redução desses CFCs para que a camada de ozônio pudesse se recompor e não ter tanto prejuízo para o nosso planeta. Como muitos países aderiram ao Protocolo de Montreal, a concentração dos CFCs diminuiu drasticamente e alguns estudos dizem que essa redução que havia tido na camada de ozônio já está se revertendo. A produção de gases clorofluorcarbonetos no Brasil foi proibida e foi substituída por hidroclorofluorcarbono. Embora ela seja menos agressiva, ela ainda é nociva para a camada de ozônio. Em 2013, o Brasil começou a reduzir a quantidade desses gases também, e o plano é abandoná-lo até 2040. Ele vem sendo substituído por hidrofluorcarbono, que não afeta a camada de ozônio. Porém, alguns estudos indicam que ele pode agir como gás de efeito estufa. Aerossóis, refrigeradores, aparelhos de ar-condicionado e alguns extintores de incêndios são exemplos de equipamentos que empregam o hidroclorofluorcarbono e o hidrofluorcarbono. É importante que se mantenha a manutenção desses aparelhos para que seus gases não saiam para a atmosfera. Assim, ajudamos a preservar o nosso ar. A próxima parte que nós vamos ver é sobre a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é quando o ar exerce pressão sobre os corpos presentes nele.
A intensidade da pressão atmosférica ela é maior ao nível do mar e conforme vai aumentando a sua altitude, vai diminuindo essa pressão. Quando colocamos um desentupidor numa parede com azulejo, o ar que está lá dentro exerce menor pressão, por isso que ela gruda na parede. Você terá que fazer bastante força para conseguir tirá-lo da parede. Um outro exemplo clássico de pressão atmosférica é quando temos um balão de bexiga. Se nós estivermos com uma bexiga ao nível do mar, aquela bexiga terá um tamanho reduzido em comparação com a mesma bexiga e com a mesma quantidade de ar numa altitude elevada. Por que isso acontece? Ao nível do mar, a pressão atmosférica é maior, então ela exerce mais pressão nas paredes externas da bexiga. Isso faz com que o ar de lá de dentro não consiga se expandir com tanta facilidade. Quando eu vou subindo a minha altitude, a pressão vai diminuindo, então vai tendo menos pressão nas paredes da bexiga e faz com que ela pareça estar maior do que ela estava ao nível do mar. Essa é a nossa aula da segunda semana. Espero que vocês tenham compreendido toda a matéria. Bons estudos e até a próxima semana.